Olá, meus amados e amadas do Grupo Coletivo de Sagitário. Leitura para Tico-Tico no Fubá. O que seria isso? Eu sempre brinco do Tico-Tico no Fubá, mas é para quem quer o amado e amada de volta, de retorno, que tem certeza que vocês são alma chama gêmea, que vocês tiveram todas as provas do universo, constatado na vida de vocês sobre a dinâmica que a alma chama gêmea. É uma leitura coletiva, não ressoa com todos, aquilo que ressoa é gratidão ao universo. No canal 1, nós já vimos como que está a energia do divino masculino. Tá no momento de caos, foi bem claro. Para quem é essa leitura? Meus amados, independente de vocês tiveram um relacionamento sério, se vocês só tiveram tipo no fubá, um relacionamento longo, vocês tiveram um afastamento ou uma separação, e o divino masculino, que é o ser não tão desperto da relação, rejeitou vocês, abandonou, está num relacionamento com alguém do passado deles ou delas, ou com alguém que eles conheceram. Adapte a situação. Ou também vocês conheceram alguém, essa pessoa estava num relacionamento, não contou para vocês, vocês descobriram depois. Essa pessoa está em cima do muro ou separou, afastou de vocês por conta da outra pessoa, da outra contraparte. Lembrando que a divina feminina é o ser desperto dessa relação e o divino masculino é o ser não tão desperto. Isso é polaridade, tá? Não quer dizer gênero. Pagem de água, o imperador, vamos lá. Dois de terra. O dois de terra sempre fala de alguém em cima do muro. Independente de qualquer coisa, se vocês não estão com contato, não estão conversando, ou têm uma amizade e o divino não fala nada para vocês sobre o relacionamento deles ou delas, acalma o coração, porque alguém aqui está na dúvida. Alguém aqui está em um desequilíbrio emocional, ponderando as situações. Mas vem uma mudança. O As de Paus, ele fala sempre de uma mudança, um movimento. São mensagens são inícios na realidade. Então vem um início, vem uma movimentação na vida de vocês com o ser divino e divina. Só que nós vamos chamar de divino masculino aqui. Pagem de água, vai se abrir uma comunicação. Alguém toma a iniciativa e eu não sinto que seja da parte da divina feminina. Chega de correr atrás, meus amados. Porque quem tem que despertar para o sentimento de vocês é o divino masculino, que é a pessoa que virou as costas. A divina feminina, ela tem que entender e compreender que tem que deixar a pessoa fazer o processo dele ou dela, independente se doer ou não. Mas aqui, o divino masculino, que foi imaturo, imatura, vai abrir uma comunicação. Por que vai abrir uma comunicação? Porque o divino masculino está aqui no arquétipo do imperador. O divino masculino, com toda a história do primeiro canal, está precisando pegar a sua autonomia de volta. É como se o divino quisesse entender por que da tal cegueira. Que nós vimos lá uma cegueira, uma questão de ilusões, uma pessoa que agia de forma de malícia, mas não era muito assim escancarado. E aí o divino se encontra o quê? No olho do furacão, literalmente. E aí temos um 6 de terra. Isso é necessário para que o divino entenda o que é uma relação de reciprocidade verdadeira. Vamos lá. Porque nós podemos fazer uma relação, o ser humano é esperto e às vezes ingênuo. Porque quando você lida com uma pessoa que tem uma certa malícia sobre a vida, essa pessoa vai falar, eu vou ofertar coisas para vocês que vocês querem ouvir. Mais ou menos isso que o divino está passando. No início, independente de quanto tempo eles ou elas estão juntos,
Foi muito isso, tá? Anotem isso, porque vocês vão ouvir da boca do divino futuramente. Foi muito assim, quando tava bom pra mim, na contraparte, tava fazendo o jogo dele ou dela. Literalmente, o divino tava aqui, na palminha da mão. E aí começa o que? O divino começa a despertar, começa a ter uma certa clareza, começa a observar, porque o divino masculino apareceu com a energia do rei de espada no canal 1. Se vocês não me seguem, sigam lá, porque lá eu começo as dicas. E aqui a divina feminina, ela está no processo de maturidade. E o divino masculino precisa vir para essa maturidade para florescer o sentimento, para florescer o amor de vocês. Porque existe amor. Rainha de Copas, receptividade, a maturidade, o amor, o dar e receber na mesma medida, um companheirismo, uma cumplicidade. E o divino tem que ter clareza disso. É um processo de amadurecimento de ambas as partes, claramente aqui. E é um encontro de vidas passadas, meus amados. Independente quem é quem nesse dia, nesse emaranhado todo, todos são de outras partes e vocês vão colher. Vocês vão colher o fruto maduro. Aqui tá bem claro, mas tá bem claro, porque o 4, lembra que apareceu descansando lá? Só que aqui é o louco. Então esse descanso do divino masculino tá prestes a acabar. O divino vai dar um salto de fé na própria vida. Vai falar assim, não, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais passar por essa situação. Nós já havíamos visto que o divino está numa situação bem encardida, que a gente fala, né? Encardida para sair. Mas aí é um problema dele ou dela. Não é? Vocês é a maturidade, é o crescimento, é a sua transcendência como ser humano. Então vamos lá. 10 de espada. Uma situação está por um fio. O 10 de espada é a finalização de uma fase difícil, de uma fase ruim na vida de vocês. Porque a sacerdotisa fala o quê? Alguém está precisando mergulhar nas suas próprias emoções, assim como vocês, divina feminina, mergulharam, assim como vocês tiveram que ter toda a paciência, mas alguns divinos femininos estão perdendo a paciência, mas daí respira. É o meu processo de maturidade, é o meu processo de amor, o meu processo de evolução. E aí eu começo a entender o quê? Que tudo acontece num tempo devido. Cavaleiro de Paus, alguém começa a se movimentar. Até vocês. Divina feminina, não se mexam. Principalmente se vocês têm uma construção familiar. Mas o divino aqui, também em outra de contrapartida, o divino deixa uma estrutura familiar e reaproxima de vocês. Há uma reaproximação aqui, principalmente para quem está sem contato nenhum. Há uma reaproximação. E olha que vocês sabem quanto foi duro para vocês a roda da fortuna invertida, que para mim é uma roda do destino, fala claramente que eles vão ter ciência que estavam numa relação kármica, eu vi, manipulada, totalmente manipulada. Aqui o divino tomando uma decisão, e sem dizer que o amor próprio aí entre as partes envolvidas estava bem nula. Estava bem nula, meus amados. 3 de copas. Vocês vão celebrar. A decisão vai ser celebrada por vocês. Após o divino dizer que já não tem dúvida mais e buscar o seu equilíbrio. O divino está buscando o seu equilíbrio. Sabe de certa forma que agiu imaturamente. Está tendo uma luz. Pode ter questões de filhos envolvidos, sim. Mas aí o divino vai ter uma clareza sobre a sua vida.
E de novo, gente, essa falta de movimentação do divino tá gerando o quê? Um cansaço. Se vocês, divina feminina, estão cansados, vocês não estão tão despertas. Falta algo para fazer. Mas esse 10 de paus, eu vejo a exaustão desse triângulo ou desse afastamento. E a espiritualidade começa a movimentar, alguma coisa chegar ao ouvido de vocês sobre uma rainha de ouros invertida, que está usando a família ou questões financeiras para meio que segurar o divino masculino. Vocês estão vendo que estou contando uma história. E aí o divino começa a se movimentar, começa a sair dessas chantagens emocionais, começa a sair dessa situação e vai em busca de vocês, vai procurar, vai haver um contato aqui. E vem com uma copa a ser ofertada. 7 de paus, vai deixar de ouvir terceiros, principalmente familiares. Vai deixar de, sabe, de ser totalmente imaturo. Foi muito imaturo nessa situação, está sendo. Só que cria coragem, cria força para sair dessa samsara que ele ou ela mesmo criou. Gente, aqui a pessoa sai de uma questão de estrutura familiar. 10 de ouros, porque não é sólido, tem muita chantagem aqui. E a pessoa começa a desapegar dessas chantagens emocionais, desse triângulo amoroso e se movimenta. Isso só se faz presente com movimentação da divina feminina. Olha aqui o imperador no lado invertido. Ou seja, o quanto eu fui teimoso, teimosa de continuar numa relação que não tem base sólida nenhuma. Agora vamos ver em relação a vocês, vou dar essa diquinha. Falou muito da situação dele ou dela com a contraparte. 8 de espadas. O divino devia ter algum bloqueio sobre os sentimentos para com vocês. Aqui é claro. Ao terminar ou ficar em cima no muro com vocês, divina feminina, havia algo entre vocês que houve o que? Barreiras. O divino não estava enxergando vocês com os olhos da alma, tá? O divino estava meio cego. E aí vocês, lógico, não obtiveram um resultado favorável. Vocês não eram um desejo deles na época. E tinha coisas ocultas. Ou a espiritualidade, ou a espiritualidade mesmo afastou vocês do divino e divina para o seu autocrescimento, para o seu autoconhecimento. Vocês estavam numa imperatriz invertida, ou seja, estava no lado sombra. Vocês estavam sem brilho. Era assim que o divino enxergava. Totalmente vocês imaturos, imaturas, com o rompimento da relação, ela dessa forma. Sabe quando vocês não tinham mais brilho, de tanto que corria atrás? E aí o divino, só sambando, né? E aí vocês resolveram o quê? Um belo dia, né? Resolveram mudar. Aí começaram a correr atrás da sua própria vida. E aí o divino começou a perceber que vocês deixaram de esperar por eles. 7 de ouros. Lógico que aqui, sabe, aqui vocês esperando sim, mas vocês não deixam isso às claras. E aí o divino percebeu uma certa libertação de vocês. Aqui, rei ou rainha de espada. Aquário, Gêmeos ou Libra, vocês podem estar lidando com essas pessoas, ter o seu signo forte de mapa astral. Então, vocês começaram o quê? Me libertar. Não quer? Tudo bem. O divino masculino está analisando, tá? E tá o quê? 9 de espada. Divino não dorme direito à noite, não. Sabe, noites escuras, noites em claros. Porque não conseguia enxergar o porquê se afastou de vocês. Se afastou de vocês porque foi até a própria espiritualidade, pelo que estamos vendo aqui, cortou a situação entre vocês.
meio que não permitia que o divino se movimentava. Provavelmente porque vocês não estavam prontos ou prontas, havia um desequilíbrio. A divina feminina também passava por um desequilíbrio. Uau, que leitura! E aí vocês querem um 10 de ouros, vocês querem estabelecer uma base sólida com esse divino masculino, mas ele precisa crescer. E eu vejo o divino realmente resolvendo sair da vida atual deles ou delas, seja com quem for, para um futuro próximo retornar. O pajem, gente, o divino tá olhando vocês. O divino tá vendo quanto que vocês mudaram, meus amados e amadas. Aqui o 3 de copas fala de celebração, reconciliação. O divino vai deixar de se importar com o que as pessoas acham, principalmente para quem dava o pitaco de dizer que vocês não eram para eles ou para elas. Eu deixo de ouvir. Se eles estavam com alguém do passado deles ou delas, eu deixo de ouvir essa pessoa que manipulou, me manipulou para ter raiva da minha alma, da minha chama gêmea. E quando eu estava cego, eu me permiti. Eu permiti e eu tenho a clareza hoje o quanto eu fui manipulado por essa pessoa, gente, que estão com eles ou elas. E começa o quê? Uma briga para ele ou ela sair da relação, tá? Porque não há reciprocidade mais. A gente já viu que tá um caos, que tá num estado de instabilidade. E o divino sai sem medo, tá? Sai sem dor. 4 de copas. Não vai sair sofrendo. Esse é o processo de transformação. Ainda há uma resistência, mas o divino aqui, ó, vai se preencher do amor próprio. E entre vocês, meus amados e amadas, com esse as de copas tem amor real, verdadeiro. Só que o divino precisa enxergar o bloqueio que ele ou ela colocou em relação a vocês. É a alma gêmea, chama gêmea mesmo. O divino vai enxergar a relação que sente por você, os sentimentos, e aí as coisas começam a desenrolar. Meus amados, todos os signos estão bem forte aqui. Terra, água, fogo e ar, os seus receptivos signos. Ainda não se movimenta, porque o cavaleiro de espada fala um pouquinho, não tenha pressa, porque o divino retorna. Olha aqui, retorna, mas agora retornará sabendo o sentimento que nutre por vocês. Futuro próximo, lembrando que pode já acontecer num piscar de olhos, pode vir a acontecer daqui em dias, semanas, meses. Lembrando que é uma leitura atemporal, vai depender do como a divina feminina está fazendo para se amar, quanto vocês estão tendo amor e respeito por si só. Ó, o amor do passado vai entrar em contato, sim, com vocês. A espiritualidade divinamente guiando. Eu tô falando, esse encontro e desencontro foi totalmente guiado pela espiritualidade. A pessoa intermediária, vamos ver o que tem a pessoa intermediária. Agora é a pessoa intermediária que vai sofrer, ou que já está sofrendo. Tá fazendo chantagem, né? Com a separação. E vocês, consulentes, não torçam, não achem bom, não coloquem aí nos comentários que pague, porque volta para nós, volta energeticamente. Tudo que a gente emana por outro, retorna em dobro para nós, ou até mais. Então, só coloque aqui. Eu aceito o amor do passado e que seja em harmonia para todos os envolvidos e envolvidas, porque Deus é maior sempre, sempre. Vamos tirar 7 cartas.
Já mostro para vocês. Cinco, faltam duas. Saiu uma a mais, mas eu vou falar. Ó, a sua vida amorosa passa por um momento de problemas financeiros, ou seja, é mais uma prova que houve questões financeiras que ainda atrapalham a vida de vocês ou atrapalharam no passado. Alguém vai pedir suporte para amigos ou vai conversar com amigos sobre vocês. Aqui mostra claramente. Para viver o grande amor, é necessário que respeite todas as etapas que a espiritualidade atuou na vida de vocês. Se vocês querem realmente o divino de volta, liberando o passado se vive muito mais o presente momento. Então libere todas essas energias e entenda que isso faz parte de um processo divino. É hora de desconectar do mundo. O divino vai propor para vocês se desconectarem do mundo para dedicar um tempo a um ao outro, uns aos outros. Então é coletivo, né? Confiança. Essa situação necessita que tenham fé. Dê o primeiro passo. Deixe o divino masculino dar o primeiro passo, meus amados. É isso. Faz que curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Gratidão, universo. Lembrando, meus amados, eu posto 2 a 3 vídeos por dia. Mesmo que o YouTube não entregue, deem uma olhadinha nas duas páginas, tanto do Sintonia do Amor por Elis Moreno, como Tarote da Consciência por Elis Moreno, que eu posto, tá certo? Às vezes, quando está muito atribulado, eu posto um, mas sempre tem. Eu dou continuidade à leitura, tá bom? Dos processos. Quem me segue por uma longa data sabem disso. Gratidão.